1 Samuel, capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Esse texto é um texto muito lindo da parte de Deus. É um texto que todos nós conhecemos e possivelmente já ouvimos pregações diversas sobre esse texto. Esse texto fala de um episódio muito bonito na vida do povo de Israel, onde eles vencem uma batalha com os filisteus. Havia um grande filisteu chamado Golias, e ele amedrontava o povo de Israel. Nós iremos ministrar sobre o seguinte tema: o Deus que dá vitória. Irmãos, a vitória e todas as vitórias das quais nós temos, nós precisamos entender e compreender que todas as vitórias que temos foi Deus que nos concedeu. Mas isso não quer dizer que nós paramos de lutar. Precisamos continuar a lutar e lutar sempre. Mas muitas vezes nós nos deparamos com uma batalha muito forte. Muitas vezes nos deparamos com um Golias muito alto. Qual é o seu Golias? Ansiedade? Depressão, casamento, finanças, à espera de algo que parece que nunca vai se realizar. Qual é o seu Golias hoje? Que você talvez tenha enfrentado durante muito tempo na sua vida e não tem conseguido vencer. Qual é o Golias que atormenta a sua vida? Qual é o Golias que tira a paz do seu coração? O Deus que dá vitória. Talvez nós lutamos e lutamos de formas erradas. Talvez nós tentamos vencer as lutas e as batalhas da vida e tentamos de várias formas. E talvez não conseguimos a vitória, porque nós nos acostumamos em lutar e guerrear com estratégias humanas, em vez de descansar no poder de Deus e crer na sua suficiência para resolver tudo que nós precisamos. Mas quantas lutas e com quem você tem lutado? E você não tem obtido vitória. Talvez nós lutamos com as armas convencionais, como Israel queria guerrear. Nós precisamos lutar e lutar de forma certa para a glória de Deus. E esse texto é um texto que nos ensina a lutar da forma certa, experimentando de Deus a vitória. Porque é o Deus que dá vitória. Deseja dar vitória à minha vida e à sua vida nas diversas áreas das quais nós temos dificuldades. Precisamos então entender que esse Deus quer nos dar vitória a partir desse sermão e da estrutura desse sermão de 3 pontos. O primeiro fala sobre o desafio impossível. O segundo, a fraqueza de Davi diante do gigante. E o terceiro, a vitória pelo nome do Senhor. Em primeiro lugar,
para vencermos as lutas da vida, nós precisamos entender que alguns desafios dos quais nós lutamos são desafios impossíveis. O desafio que Israel iria lutar e estava enfrentando durante 40 dias, porque durante 40 dias o povo de Israel se levantava, eles ficavam em ordem unida para a batalha, e do outro lado o exército do inimigo fazia do mesmo modo. Saía um filisteu gigante chamado Golias de Gate. Golias desafiava o povo e dizia: escolhei um homem que venha lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Se eu vencer, vocês serão o nosso escravo. Mas esse homem que falava isso e que chamava o povo de Israel um homem para guerrear, não era um homem comum. Quando você e eu olhamos e analisamos a vida de Golias, Golias tinha quase 3 metros. Ele tinha 2,9 metros. Você, meu irmão, quantos metros você tem? 1,90? 1,93, ele sabe. 1,93. 1,93. Golias tinha mais 1 metro. Mais alto que você. Só que Golias, ele não era só alto. Ele era um homem forte. Imagine alguém carregar uma couraça de 60 quilos. Todo o momento da batalha. Botar a couraça, 60 quilos. Henrique se levantou, eu lembrei que ele me disse, hoje, ele me disse que ele era 30 quilos mais magro do que ele é hoje. Então ele carrega 30 quilos a mais. Mas não era do corpo. Golias carregava 60 quilos a mais. Eu acho, não estou lembrado quantos quilos a última vez eu levantei. Mas eu acho que eu não levantei 60 quilos. Eu acho que eu nunca nem levantei 60 quilos. A barra de exercício pesa 18 quilos. Eu acho que eu botei 5 ou 10 e 10. O Vinícius sabe mais do que eu. E fiz alguns. Levantei. Mas 60. Você levanta 60 quilos, talvez, com exceção de Nelson aqui. Talvez seja o único que levanta 60 quilos. Mas eu não estou falando de levantar. É guerrear. Usando uma roupa que pesa 60 quilos. Mas havia mais peso, um capacete de bronze, caneleiras de bronze, a lança que ele guerreava, só a ponta da lança, pesava 8 quilos. Imagine se a haste da lança pesa 12 quilos. Só aí vai para 60 e possivelmente com alguns adereços, 90 quilos. Então, talvez em uma única vez, se alguém botar aqui 90 quilos, eu seguro. Botando, não erguendo. Eu seguro. Mas lutar com 90 quilos é um negócio subhumano. Então imagine um homem dessa estatura, dessa envergadura, chamando alguém para lutar. Se você estivesse lá na guerra, você lutaria com ele? Eu acho que eu não sairia à luta com ele. Ninguém de Israel saiu à luta com ele. E por 40 dias, o povo de Israel, todo o povo de Israel, todo o povo, ficavam com medo
daquele gigante, com medo da morte e com medo do que podia acontecer. É claro que quando Davi vai e ouve esse desafio do gigante, no verso 8, ele diz assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus? E ele olha para o povo de Israel, ele vê que o coração deles estão desfalecido. Porque imagine, era um negócio enfadonho, 40 dias, todo mundo se preparava para a guerra e ninguém guerreava por causa do medo. Quando Davi ouve esse desafio, ele rebate de imediato. Mas quando o povo de Israel, durante esses 40 dias, ouviam esse desafio, o resultado é que todos ficaram com muito medo, segundo diz o verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel essa palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles ficaram com muito medo. Eles não acreditavam no poder de Deus para livrá-los. Eles esqueceram das promessas de Deus sobre a vida deles, do Deus presente, e quanto Deus foi poderoso para livrá-los de todas as sortes de enfermidades, dificuldades das quais eles viveram, sofreram. Eles esqueceram de tudo isso. Algumas vezes na nossa vida nós não atingimos e conquistamos vitórias porque nós ficamos com medo de algumas coisas que são tão grandes, enormes e avassaladoras sobre as nossas vidas, que nos faz paralisar, esquecermos as promessas, faz com que possamos deixar de acreditar no poder da fé. E há um poder maravilhoso e miraculoso da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, quando olhamos para Davi, vemos um contraste gigantesco. A fraqueza de Davi diante do gigante. Do verso 32 ao 40, vai falar sobre Davi e como Davi era fraco, mas ao mesmo tempo como ele acreditava. Todos recusam e Davi se oferece a lutar. Todos recusam e Davi se oferece a guerrear. É claro que havia talvez uma expectativa no coração de alguns, uma expectativa de Deus enviar um Salvador. É claro que quando nós olhamos e paramos e pensamos sobre Davi, Davi não tem nenhuma característica de Salvador. Ele era fraco, magro, pequeno, de boa aparência. Ele era somente um pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro, ele não era alguém preparado para guerrear, para lutar. Todos nós temos um senso de Davi e ficamos maravilhados quando lemos ou ouvimos uma pregação sobre esse texto, quando as pessoas falam característica de um vencedor, e tem várias mensagens que falam sobre isso. E nós ficamos empolgados quando alguém diz assim: seja como Davi, tenha coragem. Mas Davi não foi e nunca será o Salvador de Israel. Davi não é o herói esperado por aquele povo. Apesar de muitas pessoas pregar a respeito disso, que Davi era o herói, ele não era herói. Ele só foi um instrumento de Deus. E todos nós gostamos de heróis. Porque desde criança nós ouvimos histórias de heróis.
Talvez um herói que você ouviu, uma história, por exemplo, história do Batman, Capitão América. Nós ouvimos histórias como essa. Superman, Super-Homem, né? As mulheres, Mulher Maravilha, entre outros, Thor. Nós gostamos de herói. Nós gostamos de histórias onde o herói é exaltado. Davi era de uma casa de um homem que tinha muitos filhos, de um homem que tinha uma certa posse. Davi tinha vários irmãos guerreiros, mas Davi, apesar de frágil diante do gigante, ele não recusa a batalha, ele se oferece para guerrear. Saul, quando vê Davi e vê a fraqueza de Davi, Saul diz assim: Davi, Golias é gigante, é lutador, desde a sua infância. Você nunca lutou nada. Saul, ele quer desencorajar Davi em relação àquela luta que ninguém tinha coragem de lutar contra aquele homem. Saul diz bem assim: não dá, você não consegue, não há possibilidade nenhuma. Davi, ele responde a Saul a respeito dos livramentos que Deus tinha concedido para ele. Ele conta a história, ele diz assim: olha, um leão veio e pegou uma ovelha, eu corri até o leão, eu peguei pela barba daquele leão, tirei a ovelha da boca dele e eu matei o leão. Da mesma sorte, veio um urso e eu também matei. Quando Davi fala essas histórias para Saul, histórias do livramento de Deus no passado, ele diz: esse incircunciso é como esse leão e um urso. O Deus que me livrou da mão do leão e do urso, o Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, é o mesmo Deus que vai me dar vitória sobre Golias. Davi era fraco, mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Davi não sabia lutar, Davi nunca tinha ido à guerra, nunca tinha sido treinado para uma guerra, mas ele confia no Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, Saul aí coloca a armadura em Davi. Imagine a armadura de Saul. Davi possivelmente ficava nadando lá dentro. Saul era um homem alto, forte, não tão alto como Golias, mas ele era um homem alto, forte. Davi, um homem baixo, magro, sem idade de ir à guerra. Então, quando ele bota aquele peso, que não era tão pesado como a de Golias, mas era um peso, ele não consegue andar. Ele não consegue, ele entende que essas armas naturais que ele nunca usou, não tem condição nenhuma, não vai dar vitória a ele nenhuma. Ele não precisa nada disso. Ele precisa tão somente continuar acreditando e confiando no Deus Todo-Poderoso, no Deus que dá a vitória. E quando nós acreditamos nisso, nas nossas lutas da vida, nós somos vitoriosos por causa de Cristo Jesus. Quando nós confiamos e acreditamos no poder de Deus, nós podemos vencer todas as coisas. Talvez eu e você tenham lutado com armas convencionais. E todos nós temos lutas. Talvez nós temos lutado com armas convencionais, como Saul queria dar a Davi uma arma convencional. Talvez você se inspira nas vitórias das outras pessoas que conseguiram um objetivo por conta de uma fórmula matemática, de algo assertivo, e você fica tão feliz em ouvir a respeito da vitória do outro, e você quer reproduzir isso na sua vida, e não vai servir.
Porque nós precisamos entender que a vitória é pelo nome do Senhor. O verso 41 ao 54 vai declarar essas verdades maravilhosas, que a vitória é pelo nome do Senhor. A vitória é pelo nome do Senhor. E Davi, então, ele vai à batalha como de costume, ele ia pastorear. Com a foge, com a funda, ele desce ao ribeiro, pega 5 pedras. Se você já ouviu dizer, uma pedra é fé, outra perseverança, isso é tudo baboseira. Pedra é pedra. Ele pega pedra no ribeiro e ele sai para lutar com um cajado de pastor, um pau, afunda. E ele vai desse jeito, porque ele não vai confiado em si mesmo, ele vai confiado no Deus Todo-Poderoso. Quando Golias, no verso 43, vê Davi assim, Golias despreza Davi, dizendo: eu sou por acaso um cão, para você vir a mim com pedras e paus? Eu sou um cão para você vir guerrear comigo desse jeito? Sabe, irmãos, você precisa lutar confiando no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível. Por sua vez, Davi faz uma declaração de fé. Antes de ele fazer uma declaração de fé, depois que Golias disse: você vem a mim com paus, com pedras. O verso 44 disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, ele faz uma confissão de fé no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espadas, com lanças e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontados. Sabe o que Davi está dizendo? Você pode vir com as suas armas, eu vou no nome do Deus dos Exércitos. O filisteu começou a amaldiçoar Davi, dizer que ia matá-lo e dar as suas carne, o seu corpo a bestas feras do campo. E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Davi não recebe a maldição. Uma das coisas que nós esquecemos como homens e mulheres de Deus é que nós vivemos em uma luta, e essa luta da qual nós vivemos e travamos constantemente é uma luta espiritual acima de tudo. Todas as nossas vitórias são alcançadas no mundo espiritual primeiro. E quando ele é amaldiçoado, ele não se rende à maldição, porque algumas vezes, de forma teológica e boa, de fato, nós sabemos que nenhuma praga chegará à sua tenda. E é verdade, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Mas, ao mesmo tempo, em meio a palavras proferidas de maldição que não servem contra nós, vai cair por terra, nós precisamos aprender em nome de Jesus a rebater, no poder do nome de Jesus, a guerrearmos com as forças espirituais do mal. Precisamos aprender a fazer isso. Quantas vezes na sua vida, na sua história, você parou de orar, guerreando as hostes do mal, as investidas do diabo, sobre os seus, sobre você, sobre essa igreja? Talvez você esquece. O inimigo vive o tempo todo fazendo macumba de todo tipo, para destruir vidas, ceifar pessoas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem de guerrear em nome de Jesus, não confiando em si mesmo, mas confiando no poder de Deus, no nome de Jesus, mas declarando a sua fé sempre. Então, Davi rebate as maldições.
dizendo: olha, eu confesso a fé, você vem a mim com espadas, com lança, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo, isso é fé, eu irei cortar a sua cabeça, darei o seu corpo às bestas feras do campo. É isso que Davi faz, é isso que ele acredita no poder de Deus, no poder do impossível. O que é fé? É firme certeza das coisas que não se veem, mas convicção de fatos que se esperam. Nós precisamos acreditar no poder de Deus. Nós precisamos declarar a nossa fé, mesmo que isso não seja visível aos nossos olhos hoje. Porque se nós acreditamos, se nós confiamos, nós devemos declarar. E a igreja perde esse senso de declaração de fé, declaração do poder de Deus, de confiança no poder de Deus. Davi, ele faz isso, mas Davi também, ele usa um ataque de fé. Quando Davi fala essas palavras, Davi sai para lutar com o gigante. Ele não espera a investida do maligno, ele vai. Ele entende quem é ele entende quem é Deus, e ele entende que ele deve guerrear. E ele entende que a vitória não vem dele, vem do nome de Jesus. Sabe, irmãos, do nome de Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, algumas vezes nós até acreditamos, mas não vamos para o enfrentamento. Até acreditamos, mas não saímos à batalha. Quando Davi entende que ele sai, que Deus dá vitória, Deus não dá vitória a Davi, Deus dá vitória a Israel, porque essa vitória é compartilhada. Quando você continua a ler o texto, você vê que então, verso 52, os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram quando Davi mata o gigante. Perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. Sabe, irmãos, e feriram os filisteus pelo caminho. Aquele povo que estava desanimado, que Davi diz a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante, eu irei e pelejarei. Esse povo começa a jubilar, ao ver o poder de Deus, a ver a manifestação graciosa de Deus, porque Deus é um Deus que dá vitória. Talvez falte em nós confiança, falta em nós disposição de obedecer à verdade de Deus e os princípios de Deus. Talvez as vitórias não venham sobre as nossas vidas. Não é porque Deus deixou de ser Deus. Ele continua sendo o mesmo. Mas nós deixamos de acreditar. Por quê? Um grande ídolo nos seduz. O grande ídolo exposto é a confiança no poder humano. É confiar no poder humano. O povo confiava em Saul, no exército, na armadura, mas todos temeram Golias. Davi, por sua vez, ele confiava apenas no Senhor e venceu. O ídolo aqui exposto é da autossuficiência. E algumas vezes nós não nos achamos autossuficientes. Mas será se de fato somos ou não? Tem um textinho que nos dá para identificar se somos autossuficientes ou não. Se você ora pouco e planeja muito, você é autossuficiente. Você confia no seu planejamento, não na oração. Se você analisa pessoas pelo currículo, você gosta da autossuficiência. Se você teme as situações quando ela acontece, é porque você busca a autossuficiência.
Porque quem de fato confia em Deus sobre qualquer ameaça da vida, seja ela qual for, ela desfruta a paz em meio à ameaça. A obediência é uma prática de vida. A coragem que a pessoa tem no poder do nome de Jesus inspira outras pessoas a continuar acreditando e confiando no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível. Talvez esse ídolo nos seduz muito. Talvez esse ídolo domina muito as nossas vidas. Precisamos aprender a confiarmos mais no poder de Deus e na ação de Deus. Quando nos deparamos e olhamos para o Evangelho nesse texto, nós ficamos abismados com a história de Davi e Golias, não apenas com a coragem, mas sobretudo, essa história é sobre substituição, não é sobre coragem. Essa história não é a história que Davi é o herói. É uma história de substituir. Israel estava impotente, como todos nós vivemos impotentes, por causa do pecado, da carne e do diabo. Davi lutou no lugar de Israel, ele venceu. A vitória de Davi se tornou vitória do povo de Israel. Podemos ver o Evangelho, porque Cristo, de fato, ele é o verdadeiro Davi, que enfrentou Golias da morte e do pecado. Cristo, ele não usou armas convencionais na luta contra a morte, contra o pecado. Ele carregou uma cruz. Ele foi humilhado, ele sofreu. Ele é o verdadeiro Davi, ele é o verdadeiro herói. Ele venceu o pecado, o diabo e o mundo quando ele morreu na cruz. Ele venceu na cruz e sua vitória é creditada às nossas vidas. Sua vitória é creditada à minha vida e à sua vida. Por isso que em Romanos diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, amados irmãos, nós somos mais que vencedores e precisamos vencer as lutas da vida, não confiando em nós mesmos, mas confiando no Deus do impossível, o Deus verdadeiro. 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Ele que nos dá vitória. Precisamos entender que os Golias que se levantam em nossas vidas, todos eles cairão, mas não por causa de você, por causa de Cristo, e porque nele nós somos mais que vencedores. Qual é o seu Golias hoje? Ou quais são os seus Golias hoje? Ansiedade? Vício? Dívida? Medo? Família? Situações adversas? Enfermidade? Qual é o seu Golias hoje? Talvez você tenha lutado e não tenha vencido, porque você precisa confiar que a vitória não vem da sua parte, ela vem de Jesus. Você está tentando vencê-lo com a armadura de Saul, métodos humanos, autossuficiência, reproduzindo fórmula. Como você tem tentado vencer? Será que você tem se derramado, acreditado, confiado? Será que você faz uma declaração de fé? Será se de fato você acredita no que você fala? Será se você pode
declarar a vitória sobre esse Golias, sobre essa área da vida. Mas não porque isso é um mantra, como os pregadores modernos dizem, fale isso. Mas como de fato você acredita naquilo que você fala. Você confia no poder de Deus. Você está firmado no nome do Senhor dos Exércitos, que já venceu por você em Cristo, ou está firmado em você mesmo? A vitória vem do Senhor. Precisamos viver uma vida de homens e mulheres que de fato somos crentes. O que derrubou o Golias não foi a pedra, foi o nome do Senhor. O que nos dá vitória é o nome do Senhor. O verdadeiro herói é Jesus Cristo. É Ele que nos dá vitória. É através do poder do seu nome que nós somos vitoriosos, em nome de Jesus. Precisamos confiar e acreditar no Cristo ressurreto, que venceu, que batalha por nós, que luta as nossas guerras e que nos dá vitória sobre os gigantes. Apesar de nossas fraquezas, falhas, Ele nos dá vitória. Qual é o gigante que você enfrenta e não consegue vitória? Qual é? Relacionamento? Família? Finanças? Enfermidade? Creia no poder do nome. O nome de Jesus tem todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Creia no poder do nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, coloque diante de Deus as suas lutas, as batalhas das quais você sofre e vive, as lutas que talvez durante anos você tem tentado e não tem conseguido. Entregue a Deus, em nome de Jesus. Confie no poder de Deus. Confie no Deus do milagre, no Deus do impossível. No Deus que pode mudar tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todos. Talvez você está aqui, o seu coração está desfalecendo de tantas lutas, e talvez em diversas áreas da vida, das quais você não consegue ter vitória. Sozinho você não vai conseguir. Davi não conseguiria se não tivesse firmado no Deus do impossível. Coloca a sua fé em Deus, em Jesus. Ele é poderoso, Ele pode mudar, Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Não há limites para o agir de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos, ó Deus, entender a Tua verdade, a Tua palavra, crermos no Teu poder. Ó Deus, queremos entregar diante do Senhor todas as lutas e dificuldades, todas as preocupações que invadem a nossa mente, o nosso coração, tentar roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Oh Deus, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, nós esperamos no Senhor, nós cremos no Teu poder e acreditamos que é Tu que guerreia as nossas guerras. Tu, oh Deus, somente o Senhor, na pessoa de Jesus, é o nosso verdadeiro herói. Apesar de termos sensos de heróis e sensos messiânicos em nós mesmos, nós reconhecemos que só o Senhor tem um poder para mudar e cremos no poder em nome de Jesus. Senhor, abençoa o Teu povo, derrame graça, bênção, dai vitória a cada um, para a glória e louvor do Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém.